Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar tratando aqui sobre a submissão feminina. Isso mesmo, o que que acontece? Eu já fiz um vídeo anterior aqui no meu canal sobre essa questão da mulher aprender em silêncio, onde eu demonstro, que o texto lá de Coríntios, ele é um acréscimo, ele faz parte de uma margem que é uma margem dos manuscritos e que muitas pessoas pegam aí como verdade absoluta. Só que hoje eu vim trazer para vocês os contextos dos textos onde são utilizados aí supostos regras, doutrinas, para que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Muitas pessoas pegam esses textos aí e têm tido muito problema, muitas mulheres aí têm se sentido aí inferiores, têm se sentido aí muito mal por conta justamente dessa questão, dessa interpretação errada que muitas pessoas colocam. E hoje eu vim trazer para vocês para mostrar realmente o que significa as palavrinhas que são utilizadas nesse texto. Tá? Quem traz essa ideia é Paulo. Paulo que vai trazer essa ideia. Jesus não fala nada sobre isso. Quem traz a ideia de submissão é Paulo. Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, deixa aí o seu like no vídeo para fortalecer aqui o nosso canal. E se inscreve aí rapidinho, vai aí, se inscreve, para que você fique por dentro das novidades que são colocadas aí, tá? Então nós temos aqui o esboço submissão feminina, ou seja, misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres, aversão ao contato sexual com as mulheres. Vem do grego miseo, que é ódio, e gine, que é mulher, ou seja, ódio e desprezo ou preconceito contra as mulheres, meninas. Pode se manifestar de várias maneiras, como exclusão social, discriminação social, hostilidade, androcentrismo, que é o privilégio dos homens sendo a masculinidade uma norma, patriarcado, ideias de privilégio masculino, depreciação das mulheres, violência contra as mulheres, objetificação sexual, que é tratar uma pessoa como mero instrumento de prazer sexual. Aristóteles escreveu que as mulheres eram homens imperfeitos e que haviam semelhanças entre os corpos de homem e mulher, acreditando que as mulheres eram como os homens, mas que tinham seus órgãos fixos internamente ao invés do lado de fora. Então, ou seja, esse conceito aqui é um conceito bem antigo, tá, pessoal? Que hoje é atual, tá? Muitas pessoas cometem isso, tem muito homem que é misógino aí, tá? Tem muitos aí que têm aversão às mulheres, tem muitos que têm preconceito, e não só aversão ao sexo feminino, não. Ou seja, exclusão social, discriminação, hostilidade, que é o privilégio dos homens sendo a masculinidade, uma norma, tá? Então, ou seja, tudo isso aí faz parte da misoginia. Aí vem a perguntinha aqui que eu deixo para vocês raciocinarem. Não são muitos homens misóginos quando usam o texto bíblico como instrumento de preconceito contra as mulheres? Não seriam muitos homens misóginos, uma vez que eles utilizam a Bíblia para falar que as mulheres têm que ficar caladas dentro das igrejas, para falar que as mulheres têm que aprender em silêncio, para falar que as mulheres não é permitido a elas questionar, indagar dentro das igrejas? Fica essa perguntinha para vocês. Análise. 1 Coríntios 14, 34. Sobre esse vídeo vocês podem ir no meu canal pesquisar, que eu tenho vários vídeos aí sobre o véu na igreja, sobre muitas outras coisas, que eu demonstro aí que esses textos aí que as pessoas utilizam para poder falar que a mulher tem que ficar calada, esse texto faz parte de uma nota marginal, tá? Diz o seguinte, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Aí nós temos o vocábulo sigaô, que é fazer silêncio, manter segredo, silenciar e calar. Aí tem um outro vocábulo que vocês têm que prestar atenção aqui, que é esse vocábulo que vai ser frequente aqui agora no nosso estudo, que é o vocábulo hipotasso, que significa obedecer, estar sobre obediência, colocar debaixo, sujeito, submeter-se a. É usado para se referir a todas as coisas sendo colocadas sob o controle de Cristo. Se refere também a alguém estar sob o controle de outra pessoa. O vocábulo se refere a relações disciplinadas e não julgamentos de valor ou importância nessas relações. Então presta atenção nisso. O vocábulo se refere a relações disciplinadas e não julgamentos de valor ou importância. Então o que isso significa? Não está se referindo à questão
se uma pessoa é superior, se uma pessoa ela é inferior, se a pessoa ela é mais do que a outra, não tem nada disso nessa questão desse vocábulo, tá? Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Novamente é usado o vocábulo hipotasso. Nesse contexto, Paulo incentiva os maridos a amarem suas esposas. Versículo 19. E menciona a respeito de fazer tudo ao Senhor. Verso 23. E finaliza dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Verso 25. Tudo isso mostra que não há ninguém inferior do que ninguém. Então, ou seja, o contexto desse texto de Colossenses 3,18, que vai trazer essa mesma palavrinha hipotasso, tá? Que não se refere à questão de submissão como as pessoas colocam aí, tá? Submissão, porque esse vocábulo de aprender aí é submissão e etc e tal, que muitas pessoas colocam como se a mulher fosse inferior, nada tem a ver com inferior. Ou seja, simplesmente se refere ali um vocábulo a relações disciplinadas, tá? Disciplina. Nada mais do que isso, tá? Tito 2, 4, 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Novamente, o vocábulo sujeita aqui, tá? É utilizado o vocábulo hipotasso. Aí tem outro vocábulo aqui, oikorós, que é dona de casa, uma guarda, alguém que fica em casa e que tem inclinações domésticas, uma boa governanta, pessoa cuidadosa. Além de Paulo se referir ao relacionamento disciplinado, hipotasso, o mesmo se refere às donas de casa. Isso mostra que o papel que a mulher desempenha dentro de sua casa como cuidadora também é honroso para Deus, pois ele leva em consideração todo o serviço prestado a ele, envolvendo o marido e os filhos de determinada mulher. Dessa forma, tal consideração é contra muitos homens e mulheres que desprezam o serviço de casa como algo banal e comum. O texto é uma possível breve referência à mulher descrita no livro de Provérbios 31. Você quer saber a respeito se realmente a mulher deve ficar em silêncio, se a mulher é inferior? É só você ler Provérbios 31. Lá tem a designação de uma mulher que, se você for parar para comparar ela com o marido que é descrito ali, ela é bem mais habilidosa do que o marido que é descrito no contexto ali de Provérbios 31. É só você ler Provérbios 31 que você vai ver ali essa mulher que está sendo descrita. Então aqui, mais uma vez, o contexto aqui também de Tito 2, 4 ao 5, você vai ver que não se refere ali à questão de mulheres ser inferiores. Vamos lá para Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Muitas pessoas pegam aí também, tem um vocábulo hipotasso ali, ó. Também é o vocábulo hipotasso que é utilizado no texto. O contexto clama ao amor que os maridos devem ter com suas esposas, tá? Tá lá no verso 25 de Efésios 5, tá? Dizendo que é o papel do homem santificar e cuidar da esposa, versos 26 e 27. O texto, de modo metafórico, leva os maridos a tratarem suas esposas de modo digno, sem cometer futuras agressões, a mesma por ser carne de sua carne, tá? Conforme o verso 28 e 30. Então lá fala ainda que o homem, ele em si, ou seja, que tem uma sã consciência, ele não vai agredir o próprio corpo. Lá faz uma analogia do corpo da mulher para com o corpo do homem sendo uma só carne, ou seja, se o homem agride a mulher, ele está agredindo a si mesmo. Então, ou seja, o próprio contexto também demonstra que não tem ali essa questão de inferioridade dentro do texto ali. Vamos lá para 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Também é utilizado o mesmo vocábulo para disciplina hipotasso, tá? O texto está falando sobre o bom procedimento de uma esposa, que, conforme o contexto, pode levar o marido incrédulo descrente à conversão ao Senhor. O texto trata de dizer que as mulheres do Antigo Testamento se submetiam a um relacionamento disciplinado, conforme o verso 5, e menciona Sara, esposa de Abraão, como um exemplo de relação disciplinada, conforme o verso 6. Os maridos são orientados a honrar as mulheres e serem sábios no convívio com elas, sob pena e risco de, não cumprindo esses requisitos, as suas orações sejam impedidas. Então, ou seja, você que é marido, que considera a sua esposa como inferior, você que trata mal a sua mulher, saiba que a sua oração ela não é ouvida. Se você não se honrar a sua esposa, não amar, se você não cuidar dela, suas orações vão ser impedidas. Isso conforme o texto de 1 Pedro, tá? Capítulo 3. É só você ler o contexto aí que você vai ver
que se você não amar sua esposa, as suas orações nem no céu, nem a Deus elas vão chegar. Isso conforme o autor bíblico do Novo Testamento, tá? Isso é para vocês cristãos aí que defendem a Bíblia como inspirada, tá bom? Então isso aí é para você seguir. Se você é um marido que você desrespeita, que você xinga, que você maltrata a sua esposa, saiba que nem suas orações são ouvidas, tá? Então fica aí para vocês isso aí. 1 Timóteo 2,11, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Novamente, o vocábulo hipotássio é utilizado aqui. Nós temos outros vocábulos também, que é o vocábulo rexúquia, que é tranquilidade, desistência de confusão, quietude, traduzida como silêncio, tá? Não tem nada de silêncio. Significa tranquilidade, desistência de confusão e quietude. Aqui está falando assim, uma mulher aprenda, ou seja, com tranquilidade, ou seja, sem confusão, com quietude e nada de questão de silêncio, tá? Outro vocábulo também, que é o vocábulo mantanoo, que é aprender, compreender particularmente, intelectualmente com os outros ou com o estudo e observação, tá? Utilizado em vários contextos aí com este significado. O que indica essas palavras no texto é que a mulher deve procurar e aprender adquirir experiência no meio espiritual. O fato de a mulher não poder usar de autoridade sobre o marido, conforme o verso 12, não a torna um ser inferior. Pelo homem ter sido formado primeiro, conforme o verso 13, e pelo homem ser o cabeça, 1 Coríntios 11, 3, que é a ideia de Paulo recorrente aí nas suas cartas, quando houve pecado, mesmo sendo a mulher que foi enganada, Deus trata diretamente com Adão, primeiramente no jardim do Éden, portanto a mulher não é inferior, mas conforme o texto tem uma posição de autoridade distinta do homem, pois até mesmo dentro da família nem os filhos do casal são superiores, mas lhe estão sujeitos. Então, ou seja, é uma questão de disciplina, pessoal. Você veja que a pessoa, a mulher ou o homem, eles não têm obrigação de cumprir o que está sendo proposto ali, mas por causa da disciplina, eles se sujeitam ou seja, a andar ali conforme o que está sendo proposto, tá? Então, ou seja, não tem nada de inferioridade aí também nesse texto. 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Aqui Paulo usa a palavra oikodespoteo, que é ser o chefe, governar, chefiar uma família, guia da casa, se referindo que a mulher é essa chefia, pela mesma ser responsável por cuidar da casa na ausência do marido, dando à mulher a autoridade para saber administrar os negócios pertinentes à casa do casal. A mulher possui o privilégio de gerar a vida, diferente de que os homens não possuem. Várias mulheres desempenharam funções durante e após Jesus, tá? Tem várias referências aí que falam a respeito dessa questão das mulheres aí no Novo Testamento. As mulheres exercem funções diferentes dos homens, assim como os homens terão de prestar contas a Cristo, pelo mesmo ser o cabeça dos homens, portanto ninguém é inferior a ninguém. Então, ou seja, fica esse videozinho para os senhores e as senhoritas, para aqueles religiosos que dizem que a mulher tem que aprender em silêncio, né? Que a mulher tem que ficar calada, nada de ficar calado, ou seja, se refere à disciplina e não tem nada a ver com que a mulher ela seja inferior, que o homem seja superior, não tem nada a ver com nada do que as pessoas colocam aí em muitas igrejas aí que tem pregado aí totalmente errado do que realmente o que está dentro da Bíblia que vocês seguem ensina, tá? Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Desejo vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.